Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente começa a nossa aula 25 da nossa oficina de teatro online, inspirados num grande artista que a gente está homenageando nesse mês, que fez plateias do mundo inteiro rirem e se emocionarem. Vocês sabem de que eu tô falando? Charlie Chaplin! O Chaplin, até hoje, serve de inspiração para todo ator. E não tem como não gostar dos filmes do Chaplin. Vai aqui uma sugestão. Pesquisem os filmes dele e depois me contem o que vocês acharam. Nós já citamos ele aqui nas nossas aulas, vocês lembram? Charlie Chaplin foi ator, diretor, produtor, autor, roteirista e como ator sua principal marca era a expressividade do seu corpo. Assistir a um filme de Chaplin é uma aula para todo ator. Recomendo! E por isso a gente está fazendo essa homenagem a esse artista completo aqui na nossa oficina de teatro online. Acabei de falar de uma das nossas aulas, lembra? Lá no passado que a gente falou do Chaplin. Todas as nossas aulas estão disponíveis aqui no nosso canal, então se você perdeu alguma, é só você entrar aqui no nosso canal e conferir. Aos nossos alunos inscritos, lembrando que ao entrarem aqui no chat, coloquem seus nomes e se por acaso você tem um nickname, você escreve aqui dizendo oi, sou eu. Antes de entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos para aquele momento tão esperado da nossa aula, que é o momento... Muito bem, pessoal, lembrando o que foi que eu pedi pra vocês aproveitarem o cenário que vocês criaram na atividade passada e agora pensarem numa iluminação pra ele. O que a iluminação pode trazer de diferente ou trazer o clima, a atmosfera, como ela pode ajudar a contar essa história, como ela interfere diretamente nessa cena. Então vamos ver o que vocês aprontaram. Tivemos muitas ideias diferentes, tivemos feiras, tivemos entrevistas de emprego, restaurantes, casas mal assombradas, praias, lojas de shopping, outros planetas, ruas. Algumas cenas só tiveram as cenas escurecidas, como se tivesse colocado uma luz mais escura, mas não estavam influenciando diretamente na história ou na forma como aqueles personagens estavam se sentindo ou trazendo uma novidade para aquela cena. Algumas pessoas usaram a iluminação para dar a diferença entre dia e noite, para trazer uma passagem de tempo. Algumas pessoas usaram a iluminação como a luz do sol do lado de fora e dentro da casa muito mais escuro, precisando da ajuda da luz para conseguir fazer os seus trabalhos. Tinha umas pessoas que usaram a luz para pontuar uma coisa importante na cena. Como no meio de uma entrevista de emprego, pum, cai a luz e ela precisa ser remarcada para outro dia. Tem um grande apagão. Como, por exemplo, também luzes piscando, que dão susto nas pessoas. Nós tivemos duas cenas assim, uma numa casa mal assombrada, que a pessoa corria porque começava a piscar as luzes e dava desespero e ela ficava com muito medo e saía correndo. E outro com o personagem antes de dormir apagou a luz e de repente piscou uma luz estranha. Ela morre de medo quando vê, é uma pessoa conhecida que estava de brincadeira. Tivemos pessoas que usaram a mesma cena, só que feita numa outra hora do dia.
Então, como uma praia de dia, e aquela mesma praia, naquele mesmo cenário, à noite. E como aquela cena, sendo feita à noite, ficava diferente, com algumas adaptações, porque trazia um clima diferente. Tivemos uma cena muito interessante que começava com uma luz vermelha e saía alguém com uma respiração muito ofegante, com máscara, saindo de dentro do que parecia uma nave espacial, um foguete, alguma coisa de outro mundo. Olha o foguete aí! Não, esse não é foguete, esse é avião. Mas nossa, parece que tá passando aqui do meu lado. Saía de algo que parecia um foguete, uma nave espacial, uma luz vermelha, plantava, colocava uma plantinha e ia embora. E entrava de novo nessa nave espacial. Quando saía, a luz já era outra, já era uma luz azulada. E com um binóculo ele via de longe o planeta Terra. Parecia então que ele estava antes no nosso planeta e que o nosso planeta estava em brasa, estava muito quente, superaquecido. E que quando ele saiu, ele viu o nosso planeta de longe. Será que ele estava na Lua? Será que ele estava em outro planeta? Muito interessante o uso das cores também, para deixar bem claro o clima que estava naquele lugar. Aquele clima quente pela luz vermelha e depois uma luz azulada, trazendo mais calma, mais tranquilidade. Então, algumas pessoas fizeram exatamente o exercício que eu pedi. Pegar o mesmo cenário da semana passada, mesmo aqueles que não fizeram na semana passada, criaram então um cenário, pensaram como é que eles iam formar aquele cenário, pensaram como é que eles iam construir o espaço cênico, colocaram o elemento da iluminação, trazendo uma novidade, trazendo um clima, trazendo uma atmosfera, interferindo diretamente na cena. Mas agora aqui uns pontos pra gente pensar. Algumas pessoas usaram o mesmo cenário, mas não usaram a iluminação de uma forma clara, pra gente entender o que estava acontecendo. Muitas vezes não deu nem pra perceber a mudança da semana passada pra essa. Como que aquela iluminação estava trazendo alguma coisa nova, ajudando aquela cena. Algumas pessoas não montaram seus cenários, utilizaram os cenários das próprias casas, né? O cenário real, aquele que já existe, não construíram seus cenários com elementos. Usaram a luz, influenciando na cena, contribuindo para a cena, trazendo o clima, trazendo a atmosfera, mas esqueceram do exercício do cenário. Enfim, pessoal, foram muitas ideias diferentes. Adorei ver o exercício de vocês. Vocês, ó, arrasaram! 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 Muito bem, pessoal, eu falo sempre aqui sobre essa estrutura de início, meio e fim. Início, a apresentação desses personagens, quem, onde, o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, o meio, o conflito, a questão a ser resolvida, os desafios e o final, como fecha essa ideia, né? Como é o desfecho dessa história. Porque, pessoal, há muitas maneiras de se finalizar uma história. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, mas as possibilidades são infinitas. Mas é uma aula pra gente se ligando que a finalização não é um mero detalhe. É importante porque, dependendo da maneira de finalizar, a gente pode dar uma maior importância a um determinado aspecto daquela história. E eu não tô falando aqui das possibilidades de finalizar a história. Tô aqui falando que uma história, por exemplo, com um final já escrito, pode ser finalizada de formas diferentes. E tem a ver com o texto, tem a ver com as escolhas da direção. Bom, chega de blá 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 e vamos aos exemplos para vocês me acompanharem aqui. Em algumas histórias, às vezes a melhor escolha é que os personagens saiam de cena e o palco fique vazio. Daí a luz pode ir se apagando devagar, 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 devagar. Ou podem cair de repente. Ou podem permanecer acesa e ir aumentando o volume da música. Cortina fecha e fim. Agora, no caso dos personagens irem saindo de cena, eu vou chamar aqui a atenção para uma coisa que vale para qualquer cena, hein, gente? Quando o personagem tá saindo de cena, ele tem que sair de cena até desaparecer na coxia como personagem. Não desmonta antes. Não é porque você tá saindo de cena que você, vai esquecer do personagem e vai sair de você. Porque às vezes você acha que já chegou perto da coxia e já desmonta. Não, o público ainda está vendo até você sumir por completo na coxia. Uma outra possibilidade de finalização é quando estão todos em cena, todos os personagens em cena e todos desmontam ao mesmo tempo. E vem pro agradecimento.
Ou seja, eles saem da postura do personagem, da caracterização do personagem e desmontam para mostrar que agora é o ator que está ali e não mais o personagem. Na hora do agradecimento, quem está agradecendo é o ator, não é o personagem. Outra forma de finalizar é a luz ir apagando aos poucos durante uma determinada ação. Por exemplo, no final de uma peça, depois de vários acontecimentos com um povoado, as coisas se normalizam e tudo volta à sua rotina. Então, para encerrar a peça, os personagens podem estar nas suas ações cotidianas, nas suas ações rotineiras, e o público vai vendo aquelas ações acontecendo. Uma música calma pode entrar, mostrando que tá tudo bem e que tudo voltou ao normal. E durante essa ação, ou essas ações, é que a luz vai caindo e finaliza. Vocês percebem que aqui é uma escolha e tem a ver com o texto ou com a história que está sendo contada? Outra forma de finalizar uma cena é quando os personagens todos juntos congelam. Aí a luz vai caindo e finaliza. O público entende que acabou ali, naquele momento congelado. Ou simplesmente os atores congelam, depois desmontam para agradecer. O público entende, ele percebe que acabou. Tem peças que o final fica em suspenso. Calma que eu vou explicar. O público fica sem saber o que aconteceu. A história não se fecha completamente. O público vai interpretar, de acordo com a cena, como foi que finalizou. É o que a gente chama de um final aberto. Por exemplo, os personagens passam a peça inteira querendo saber quem é a pessoa misteriosa que a protagonista está esperando. A protagonista aqui, no caso, eu. Chega a cena final. Passaram a peça inteira esperando esse personagem chegar, que ninguém sabe exatamente quem ele é. Ouvem-se passos lá fora. Batem na porta. Rangido da porta se abrindo. Você chegou. Eu sabia que você vinha. E aí? Descobriram quem era? Nem eu. Ou então diferente, na peça inteira é falar de alguém que vai chegar e que todo mundo sabe quem é. Por exemplo, um tio distante. Todos passam a peça esperando aquele personagem chegar. De repente, ouvem-se passos. Batidas na porta. Som de porta abrindo e... Você? E aí, descobriram quem era? Quem poderia ser? Mas esse tio não era, né? Também a música pode ajudar a finalizar a ação que está acontecendo. Tem espetáculos que terminam com uma reação. Calma, eu vou explicar, vou dar aqui um exemplo. Digamos que é uma peça que fale de um estudante que passou por muitos tumultos para conseguir estudar para o vestibular e depois de muitos desafios, no final ele recebe a notícia: você passou no vestibular! E finaliza a cena. Luz apaga, música! Algumas histórias finalizam de uma forma parecida como ela começou e faz o público lembrar de como foi o início daquele espetáculo, como foi o início daquela história. E ela se fecha quase como iniciou. Tem uma peça muito conhecida chamada O Inspetor Geral, do Nikolai Gogol, que foi escrita em 1836. A peça começa com o anúncio da chegada de um inspetor geral. E isso cria um grande tumulto, porque ali naquele lugar todos eram corruptos e tinham medo que o inspetor descobrisse todas as fraudes, todas as coisas erradas que eles faziam por debaixo do pano. Eles passam a peça inteira bajulando esse inspetor e tentando subornar, fazer tramóias para que esse inspetor não denuncie tudo aquilo que eles faziam. Quando ele vai embora, eles recebem uma notícia, exatamente como aconteceu lá no início da história, de que o inspetor-geral finalmente estava chegando. E no finalzinho só, que eles descobrem que houve um engano, que eles estavam bajulando a pessoa errada. Que aqueles que eles achavam que era um inspetor, não eram um inspetor. Algumas peças começam com um final e depois eles voltam no tempo para explicar o que foi que aconteceu e chegam novamente na mesma cena que iniciou, volta para o final do espetáculo, fechando novamente a ideia. Percebem que existem muitas formas de terminar um espetáculo, de terminar uma peça, de terminar uma cena, de terminar uma ideia. E você pode escolher uma de acordo com a sua ideia, aquela que melhor fecha a sua ideia.
O final é tão importante que durante muito tempo as pessoas, quando viam as histórias de rádio ou até as novelas, as pessoas antigamente não saíam de casa para ouvir o final daquela história, de tão importante que é como finalizava aquela história que a pessoa acompanhou por meses. Às vezes a gente combina uma história, fica muito caprichado o início, o meio e chega o final. Se a gente não combina, se a gente não pensa bem nele, a gente não fecha a ideia e fica todo mundo sem entender direito o que aconteceu. Percebem como o final é importante? Como ele conclui uma ideia? Então a nossa atividade de hoje tem a ver com a finalização. Claro! Vocês vão bolar uma história e vão pensar como ela finaliza. Qual seria a maneira mais interessante de finalizar essa sua ideia? Qual o fechamento que caberia melhor naquela sua ideia? Que deixaria ela mais interessante? Como você vai terminar a sua cena? Você vai sair de cena? Vai ser apagando a luz? Entrando uma música alta? As duas coisas? Vai ser congelando? Vai ser continuando a cena? Uma ação até a imagem sumir? Vai terminar numa reação? Numa suspensão de tempo? Não tenham medo de experimentar. A gente já cansou de dizer aqui que não tem certo, não tem errado, tem ideias em movimento. Soltem a criatividade de vocês. E se vocês quiserem, vocês podem até pegar uma cena que vocês já fizeram aqui na oficina e pensar em finalizar ela de uma forma diferente. E que ideia você vai passar quando você finaliza ela dessa outra forma? Lembrando que nós recebemos as atividades sempre às segundas-feiras até às 21 horas. E como nós falamos de finalização de cenas, a gente não podia deixar aqui de lembrar de uma finalização memorável de um dos filmes de Charlie Chaplin. Um final inesquecível, muito conhecido do nosso homenageado de hoje. É o final do filme Tempos Modernos, em que ele e sua amada, depois de tantas coisas que eles passaram, seguem juntos numa estrada infinita com uma música linda, que diz assim em português: sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar. Ai, eu não vejo a hora de ver as atividades de vocês, gente. Quem ainda não se inscreveu, essa é a hora. Dá um like, compartilha com os amigos, deixe seu nome aqui, as observações nos comentários, as perguntas, as observações. Depois que encerrar a aula, vai lá para os comentários. Nós agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Um beijo e até o nosso próximo encontro. E ó, sorri, sorri.